nome é João, e fui criado na roça, onde tudo era simples e direto. A vida no campo tem um ritmo próprio, marcado pelo nascer e o pôr do sol, pelo trabalho árduo e pela sensação de que, por mais difícil que fosse, a terra sempre daria algo em troca. Cresci com meus pais, pessoas de princípios fortes, que me ensinaram que a honestidade e o trabalho duro eram as únicas coisas que importavam. O que mais poderia querer? Eu tinha tudo o que precisava, uma casa simples, mas cheia de amor, uma terra que nos sustentava, e uma vida que, embora sem luxo, era sólida. Mas, ao longo dos anos, algo dentro de mim começou a se mexer. Eu queria saber mais, queria ver o que havia além daquela roça que parecia me prender. A cidade grande, com suas luzes e promessas, sempre me fascinou. Aos 18 anos, decidi ir embora. A vida na roça, com todo o seu calor e simplicidade, não era o suficiente para mim. Eu queria mais, queria entender o que havia no mundo fora daquela bolha. Não sabia muito bem o que procurava, mas sabia que precisava encontrar. E assim, parti, com a esperança de que a cidade me traria as respostas que eu buscava. Quando cheguei, a cidade me surpreendeu de muitas formas. Tudo era maior, mais rápido, mais impessoal. A correria das pessoas, o barulho constante, tudo parecia tão diferente, tão distante do que eu conhecia. Mas, aos poucos, me adaptei. Eu trabalhava duro, como sempre fiz, mas não era mais só o campo que me preocupava. Eu sabia que havia mais na vida, que a roça não podia ser o único lugar para se encontrar a felicidade. No entanto, quanto mais eu me distanciava da terra, mais ela me chamava de volta. A saudade, a falta de algo familiar, me corroía. E, sem perceber, comecei a ver minha família e minha vida na roça sob uma nova perspectiva. Foi quando recebi a ligação. Minha mãe, com a voz trêmula, me contou algo que mudou tudo. Algo que eu jamais imaginei ouvir. Ela me disse que meu pai, o homem que eu sempre vi como um exemplo de dignidade e trabalho duro, estava envolvido em algo muito maior e mais sujo do que eu poderia imaginar. Algo que ele nunca me contou. Algo que, até aquele momento, estava bem guardado, escondido, em um silêncio confortável que nos manteve a todos à margem de uma verdade que agora se fazia inevitável. Meu pai, o homem que sempre admirei, estava envolvido em um esquema de corrupção que envolvia a terra da nossa família, e tudo o que eu achava que sabia sobre ele, sobre a nossa vida, foi abalado por aquela revelação. Eu desliguei o telefone sem saber o que fazer. Minha mente estava cheia de perguntas e, ao mesmo tempo, de uma dor imensa. Como ele pôde fazer isso? Como ele poderia esconder algo tão sombrio de mim, de nossa família? O que mais eu não sabia? A vida simples que vivi, os valores que aprendi com meus pais, estavam sendo destruídos por algo que nem eu sabia que existia. Não pude evitar, e a sensação de traição foi profunda. Meu pai, a pessoa que eu imaginava ser a base de tudo o que eu acreditava ser certo, estava envolvido em algo muito maior e muito mais sujo. A dor da descoberta foi esmagadora. E, no fundo, eu sabia que aquilo era só o começo. Eu precisava voltar à roça. Precava entender a fundo o que meu pai estava fazendo, o que ele havia escondido por tanto tempo. Algo estava muito errado, e eu precisava saber o quanto meu pai estava envolvido nisso. A verdade que minha mãe havia me contado não podia ser a única parte da história. Eu precisava entender o que aconteceu com a nossa terra, o que aconteceu com meu irmão Miguel, e por que ele desapareceu de repente. Havia algo mais ali, algo muito maior que eu não podia ignorar. Eu sabia que ao voltar à roça, ao cavar mais fundo, eu estaria desenterrando um segredo que poderia mudar tudo o que eu acreditava sobre minha família. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia simplesmente virar as costas e seguir em frente. A verdade estava ali, diante de mim, e agora eu precisava enfrentá-la. Voltei para a roça com o coração pesado e a cabeça cheia de dúvidas. Ao chegar, tudo parecia igual, mas nada mais era. A casa estava empoeirada, as cortinas que minha mãe sempre arrumava com tanto cuidado estavam fechadas, e o cheiro da terra ainda estava no ar, mas eu já não sentia a mesma paz de antes. Havia algo de errado no ar, algo que eu não conseguia colocar em palavras. Eu olhava para o campo, para a terra que tanto amava, e só conseguia pensar nos segredos que ela estava escondendo. A terra que sempre foi meu alicerce agora parecia esconder algo muito mais sombrio, e essa sensação de desconforto me perseguia a cada passo que eu dava. Foi quando entrei no escritório de meu pai que tudo começou a se revelar. Eu sempre soubera que ele tinha um espaço só dele, onde mantinha papéis e documentos, mas nunca imaginei que o que encontraria ali seria tão devastador. Meu pai, o homem que sempre admirei, sempre vi como exemplo de dignidade e honestidade, estava envolvido em algo sujo. Ali, entre papéis velhos e contratos amarelados, encontrei documentos que confirmavam o que minha mãe havia me contado. Ele não era apenas um homem simples que cuidava da terra para sustentar a família.
Meu pai estava envolvido com grandes empresários e políticos corruptos, negociando terras e recursos naturais de forma ilegal. O que eu tinha como certo, a moral e os valores que cresci acreditando serem inabaláveis, agora estavam desmoronando diante de mim. Mas não era só isso. Ao olhar mais de perto, percebi que a fazenda da nossa família não era apenas uma propriedade. Ela tinha valor, e não o valor simples que eu conhecia. Ela era uma peça importante em um esquema de exploração de terras nativas, que envolvia redes criminosas de madeireiras ilegais e lavagem de dinheiro. Meu pai, ao que tudo indicava, havia se tornado cúmplice de um sistema que destruía tudo o que ele sempre havia pregado que era certo. E aquilo, para mim, era um golpe duplo, não apenas pela traição, mas pela confusão que isso causava dentro de mim. Eu não sabia mais o que pensar sobre ele. O homem que sempre admirei, que sempre foi minha referência, agora parecia um estranho. Mas o pior ainda estava por vir. Quando encontrei mais documentos, percebi que o desaparecimento de Miguel, meu irmão, não tinha sido um acidente. Miguel, que sumiu sem deixar vestígios, que deixou um vazio imenso na nossa vida, provavelmente havia descoberto o que meu pai estava fazendo. Ele provavelmente soubera mais do que deveria e, por isso, foi silenciado. O desaparecimento de Miguel deixou de ser um mistério sem explicação e se transformou em uma tragédia diretamente ligada ao que meu pai estava envolvido. A dor de saber que meu irmão havia sido vítima de algo tão grande e sombrio me destruiu. Eu, que sempre pensei que ele tivesse simplesmente fugido, que tivesse se perdido em algum caminho distante, agora entendia que Miguel sabia demais. Ele foi o primeiro a se opor ao que estava acontecendo, e isso lhe custou a vida. Aquele sentimento de perda que eu carregava, de não saber o que aconteceu com ele, agora tinha um nome. Ele foi silenciado porque sabia da corrupção e dos negócios sujos que meu pai mantinha com aquelas pessoas. Minha cabeça estava a mil. A raiva misturava-se com a tristeza, a incredulidade com a dor. O que eu deveria fazer agora? Eu não podia mais ignorar o que estava à minha frente. Eu tinha uma missão agora, e ela era clara: eu precisava entender o que aconteceu com Miguel. Eu precisava entender o que mais meu pai fez para esconder a verdade. Eu precisava saber a extensão dessa mentira, e mais, eu precisava descobrir quem mais estava envolvido. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia fazer isso sozinho. A verdade era muito grande, e eu não sabia o quanto estava disposto a arriscar para revelá-la. A cidade, que um dia me atraiu com suas promessas de liberdade, agora parecia distante. O que eu precisava era da verdade, e ela estava ali, bem diante de mim. Mas o preço para descobri-la poderia ser muito maior do que eu imaginava. Não sabia se seria capaz de suportar o que viria a seguir, mas sabia que não tinha outra escolha. Eu já estava mergulhado até o pescoço nesse segredo, e não havia como voltar atrás. Eu sabia que o que encontrei no escritório de meu pai não era o fim, mas o começo de algo ainda maior, algo que talvez eu não fosse capaz de compreender por completo. O peso daquilo tudo, da verdade que agora eu estava encarando, me sufocava. A roça, que sempre foi minha casa, agora parecia uma prisão. Cada pedaço de terra, cada árvore que eu via ao redor, me lembrava do que meu pai havia feito, de como ele havia se perdido em um jogo perigoso de corrupção, de poder. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia me permitir cair na mesma armadilha. O que meu pai fez, por mais que tenha sido devastador para mim, não poderia me impedir de fazer o que era certo. Eu precisava entender o alcance desse esquema, e a única forma de fazer isso era ir até o fim. A história de Miguel, o desaparecimento dele, agora estava ligada a tudo isso. Ele sabia mais do que eu, e provavelmente foi isso que o fez desaparecer. Eu tinha que descobrir a verdade, não só para mim, mas para honrar a memória dele, para garantir que sua morte não fosse em vão. Voltei à cidade, onde tudo começou a se revelar. Fui atrás das pessoas que estavam envolvidas, e, à medida que me aprofundava mais nesse jogo sujo, percebia que estava entrando em um labirinto de mentiras, onde cada nova pista me levava a um lugar mais sombrio. Os homens que meu pai havia feito negócios estavam em todos os lugares, e, embora a princípio parecessem figuras respeitáveis, a verdade era que estavam todos sujos de sangue e dinheiro. Aqueles homens não hesitariam em fazer qualquer coisa para manter seus negócios em segredo, e eu, agora, era uma ameaça. Eu não sabia em quem confiar. Cada passo que eu dava me afastava mais da vida simples que eu tinha conhecido na roça. Eu estava em uma guerra contra pessoas muito mais poderosas do que eu, e logo comecei a entender que, para revelar a verdade, eu precisaria me expor a um perigo muito maior do que eu imaginava. Mas não havia mais volta. Eu não podia deixar as mentiras continuarem. À medida que eu ia descobrindo mais, as ameaças começaram a se intensificar. Alguns avisos sutis, outros nem tanto. Eu comecei a sentir o peso de estar sozinho nessa luta.
Cada porta que eu batia, cada novo lugar que eu tentava descobrir, parecia me levar a mais dificuldades. Mas não podia parar. Eu estava determinado a expor a corrupção que envolvia a minha família, os homens que destruíam a terra que meus pais tanto amaram. Não podia deixar que o silêncio de Miguel fosse o fim da história. Eu precisava trazer a verdade à tona, custasse o que custasse. E foi ali, na cidade, entre um documento e outro, que comecei a perceber que talvez meu irmão não tivesse apenas sido uma vítima. Talvez ele fosse, de alguma forma, um herói não reconhecido, que se sacrificou para evitar que tudo aquilo fosse ainda mais longe. Eu sentia a dor da perda de Miguel de uma maneira mais profunda agora. Ele sabia, ele viu o que estava acontecendo e, em algum lugar, tentou fazer algo para impedir que isso tomasse proporções ainda maiores. Mas o que mais me devastava era o fato de que meu pai nunca quis que eu soubesse. Ele nunca quis que eu visse o que ele estava fazendo. E, enquanto eu me aprofundava nesse abismo de segredos, comecei a entender que a verdadeira questão não era o que ele fez, mas o que ele tentou esconder de mim. O que mais meu pai estava disposto a sacrificar para proteger esse segredo? O que mais ele estava disposto a fazer para continuar nesse jogo sujo de poder? E, enquanto eu buscava respostas, um outro pensamento começou a me consumir: e se eu não tivesse encontrado aqueles documentos? E se eu nunca tivesse voltado para a roça? A verdade que eu estava descobrindo agora me corroía por dentro, mas era algo que eu não podia ignorar. Eu sabia que, ao expor tudo, minha vida nunca mais seria a mesma. Eu estava prestes a abrir uma caixa de Pandora, onde os segredos do passado me confrontavam de uma forma que eu não sabia se conseguiria suportar. Mas já era tarde demais. Eu estava envolvido nesse enredo mais do que eu jamais imaginei, e agora, o único caminho era seguir em frente. Não podia mais voltar. Eu tinha que revelar a verdade, não só para minha família, mas para todos que estavam sendo afetados por esse sistema corrupto e devastador. Eu não podia mais ser o filho que vivia na ilusão de uma vida perfeita. Eu tinha que ser o homem que enfrentava a verdade, por mais dolorosa que fosse. O preço que eu pagaria por isso ainda estava por vir, mas a única coisa que eu sabia era que não havia mais volta. O confronto com a verdade foi mais duro do que qualquer um dos desafios que eu já havia enfrentado. Quando comecei a entender o verdadeiro alcance daquilo em que meu pai estava envolvido, percebi que não se tratava apenas de uma traição à nossa família. Não era apenas sobre o que ele havia feito, mas sobre o que ele havia sacrificado em nome do poder e do dinheiro. O que ele fez não era mais algo pessoal, mas algo que afetava milhares de pessoas, toda a nossa terra, nosso futuro. O sistema de corrupção que ele ajudou a sustentar estava destruindo o que ele sempre disse amar. Eu fui atrás de respostas, e as encontrei em lugares obscuros e sujos, com homens de mãos manchadas de sangue e dinheiro. Eles não eram só empresários, eram monstros disfarçados de gente comum. Eu descobri que, para eles, a terra que sempre chamamos de casa não passava de um bem a ser explorado. Eles a destruíam, sem piedade, em troca de poder. Meu pai, minha família, estavam todos, de alguma forma, envolvidos nesse jogo de interesses escusos, e eu percebi que essa verdade era mais sombria do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. À medida que me aprofundava mais, descobri que Miguel tinha sido a primeira vítima, a primeira pessoa a perceber o que estava acontecendo e tentar fazer algo para impedir. E, como eu temia, ele pagou o preço por saber demais. A descoberta foi como uma facada no peito. O meu irmão, tinha sido o primeiro a se opor ao que estava acontecendo. Ele sabia, mas foi silenciado, apagado da história. A sensação de perda, de não ter podido fazer nada para evitar aquilo, me dilacerava. Eu sempre soubera que Miguel era diferente, mas nunca imaginei que ele fosse tão corajoso, tão determinado a lutar por aquilo que era certo. Ele morreu por isso, e a dor de saber que ele estava sozinho nessa luta é o que mais me assombra. Foi então que eu percebi que não podia mais esconder a verdade. Não podia mais me afastar disso. A verdade estava comigo, e, mesmo que eu tentasse ignorá-la, ela não me deixaria em paz. Eu já estava completamente imerso nesse enredo, e a única maneira de seguir em frente era expor tudo. Eu precisava tirar a máscara das pessoas que se escondiam por trás de seus negócios, de suas mentiras, e mostrar a todos o que estava acontecendo, o que o meu pai, o homem que eu admirei a vida inteira, ajudou a sustentar. Mas eu sabia que, ao fazer isso, minha vida nunca mais seria a mesma. As pessoas que estavam envolvidas nesse esquema não iriam deixar barato. Eu estava entrando em um jogo perigoso, onde cada movimento que eu fizesse poderia me custar a vida. As ameaças começaram a se tornar mais intensas, mais diretas. Recebi ligações ameaçadoras, pessoas começaram a me seguir, e a sensação de que minha vida estava em perigo se tornava cada vez mais real. Mas, por mais que o medo tentasse me dominar, eu sabia que eu não podia voltar atrás. O que eu descobri sobre meu pai e sobre o que ele fez não era algo que eu poderia ignorar.
Eu sabia que essa jornada me levaria a lugares ainda mais sombrios. Não seria fácil, mas eu estava pronto para enfrentar as consequências. A verdade estava mais forte dentro de mim do que qualquer medo. E, com o peso dessa verdade, eu sabia que não tinha mais escolha. Eu tinha que seguir, mesmo que isso significasse perder tudo o que um dia eu conheci. E agora, neste momento de desespero e de coragem, eu vejo que minha história, nossa história, não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que podemos fazer com o que sabemos. A verdade é uma arma poderosa, e agora, ela era minha. Eu tinha em minhas mãos a chance de mudar tudo, de expor a corrupção que destrói nossa terra, nossa gente. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que a verdade, por mais que tenha me destruído por dentro, me daria força para lutar. Se você se emocionou com a minha jornada, com as escolhas que tive que fazer e a dor que carrego, deixe seu like. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando essa história, e ative o sininho para não perder nenhum momento crucial dessa luta pela verdade. Essa jornada não é fácil, e cada passo que dei me levou a um lugar onde a única coisa que eu podia fazer era enfrentar a minha própria história. Não deixe essa dor se apagar sem deixar algo de bom em sua vida. A verdade, assim como o que é certo, sempre prevalecerá.